Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu faço Ciência da Computação na PUC-Rio. E hoje vamos dar continuidade aos vídeos de introdução à programação funcional em Swift. Bom pessoal, na última aula nós vimos que em Swift funções são valores e que por isso podem ser guardadas em variáveis, passadas como argumento e retornadas por outras funções. Nós podemos explorar essas propriedades para criar funções que recebem outras funções como parâmetro. E isso é exatamente as Higher Order Functions, que foi um dos assuntos que nós aprendemos. E nós também aprendemos a utilizar a Higher Order Function Filter. Mas hoje nós veremos a Higher Order Function Map. Ela é um pouco diferente da Filter, já que Filter itera sobre a sua coleção e a partir de uma condicional retorna uma nova estrutura com os elementos que atendem essa condição. Por outro lado, Map, a partir da operação passada como elemento, aplicará essa operação sobre cada elemento dessa coleção, gerando uma nova com os elementos transformados. Agora vamos para o Xcode. Então, pessoal, para exemplificar o map, nós vamos utilizar essa estrutura de dados aqui, né, que é um array de dicionários, é um vetor de dicionários, que é uma estrutura bem comum quando você pega informações de um banco. Então, nosso exemplo aqui, a informação é o nome do seu usuário e a posição dele. E nós queremos gerar frases, né, a partir dessas informações. Então, por exemplo, eu quero gerar uma frase que seria: o Bruninho é um louco, ou o Matheus é um pantene, seja lá o que isso signifique, né? Então, como nós faríamos isso com um for, né? O for a gente pegaria a informação no nosso vetor de dicionário chamado nome e posição, e a partir dele nós daríamos um append, né, que é o método de inserção de um novo elemento num array de Swift, da seguinte maneira, né? A partir daí, se a gente printar o nosso array frases, a gente vai ver aqui, opa, deu algum errinho, eu sei, aqui é optional, pronto. Então, Kleb é um lord, Bruninho é um louco, Wellington é um ser lendário, Matheus é um pantene, por aí vai. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que utilizando o map e as variações de sintaxe, né? Então, como ficaria, né? Nós podemos fazer da seguinte maneira: criar uma closure que faz exatamente isso, forma essa nova string que a gente quer gerar, né? Essa frase. Então tá, a gente já pode até utilizar essa nossa função aqui para gerar as frases, né? Vamos fazer um teste aqui. Em frase vai receber o nome e posição do elemento, sei lá, 2, que seria o Felipe é um mito. Então, no momento que ele for printar isso, esqueci do parênteses, né? Mania de outras linguagens não ter. Tá executando e pronto, Felipe é um mito. Você pode utilizar ele para algum elemento específico, né? Mas no caso nós queremos fazer para todos. Então você vai criar a sua variável frases, vai pegar sua estrutura nome e posição e vai utilizar o seu autocomplete para o map. Então o map ele pega um dicionário de string e retorna algum outro tipo, né? Então basta você passar o info em frase, que é exatamente a operação que você quer que seja aplicada em todos os elementos nome e posição, que ele vai retornar essa nova coleção com todos os elementos transformados. Então a gente pode ver aqui que foi gerado exatamente a mesma coisa. Kleb é um lord, Bruninho é um louco, Felipe é um mito.
e assim vai. Só que isso é alguma das maneiras que você pode fazer isso, né? Vamos supor que você não queira criar essa info em frase, porque você não precisa, né? Então você pode fazer isso de maneira mais sucinta e com menos código. Vamos lá. Você pode fazer da seguinte maneira: você pode já direto criar a sua variável frases, né? E pegar a sua nome e posição no map. E ao invés de colocar aquela informação da closure dentro de uma variável, você pode colocar ela direto aqui. Você pode chegar aqui, falar info, string, retorna uma string, info, copiar lá mais fácil. E pronto. Tá aqui. Você gerou o mesmo resultado que utilizando uma variável para guardar a sua closure. Existem maneiras mais comprimidas de escrever esse código, né, em Swift, que te dá essa possibilidade. Você pode, vamos supor, vou copiar aqui essa versão. Você pode simplesmente não escrever o tipo do argumento que é passado e nem o retorno, porque ele por inferência já percebe que você vai retornar aqui uma string, né? E por inferência da sua estrutura, ele sabe que você vai passar um dicionário de string, né? Então ele já entende que quando você passa um info dentro desse código, é isso que ele quer que você mapeie para essa estrutura. Só que você ainda pode melhorar. Você pode fazer a seguinte coisa: var frase, nome e posição, ponto map. Pode tirar os parênteses e utilizar o operador anônimo que o Swift te dá, e se quer passar um argumento para ele, né? Ele já vai entender que você quer que ele faça com os elementos da sua estrutura, no caso, nome e posição. Então esse operador aqui ele já sabe que o $0 é um elemento da sua estrutura nome e posição. Então você quer que o método map mapeie os elementos de nome e posição e transforme-os nesse formato. Nome é posição. E você pode ver aqui que ele gerou exatamente o que você quis, né? Print frases. Então, Kleber é um Lorde, Bruninho é um louco, Felipe é um mito, Wellington é um ser lendário. Então essa é a High Order Function Map, né? Onde você pega onde o map é simplesmente um método das estruturas de dados em Swift, a maioria acho que tem, onde você dá um operador para ele e esse operador vai ser aplicado sobre todos os elementos da sua coleção e assim ele vai gerar uma nova coleção. E ele é muito bom porque você pode escrever ele de diversas maneiras, utilizando diversas sintaxes, seja utilizando uma closure em uma variável para você conseguir compor o seu código e ser reutilizável se você quiser utilizar essa info em frase em outros momentos, de outras maneiras você pode, ou de uma maneira muito sucinta e fácil de entender, que você já vê o nome e posição, mapeia para gerar isso. E ele vai entender rapidamente o que é para fazer. Na hora que você for manter o seu código vai ser mais fácil de entender, né? Então pessoal, é isso. Qualquer dúvida, só botar aí nos comentários. Muito obrigado.